texto é o mesmo, mas a gente interpreta e adapta para nossa realidade atual. Exato. Então, assim, né, o demônio, a gente lê ali, lê no Evangelho. Eu estou tentando formalizar uma frase, está difícil, mas, tudo bem. O que eu quero dizer é que... Nos assim, Evangelhos, você praticamente não tem nenhuma citação ao demônio. Você vai ter no Apocalipse, nas coisas... O que eu quero dizer é que a gente constrói o demônio à imagem e semelhança a cada era que passa. A imagem e semelhança daquela era. Isso. Né? Tipo assim, a Idade Média tem rei. Uhum. Então o Lúcio é o rei do inferno, é o senhor do inferno. Aí ele ganhou essa imagem de uma hierarquia, de um só e vários vassalos, vários demônios vassalos e por aí vai. A hierarquia do inferno tende a ser muito similar à hierarquia da sociedade que escreve sobre ela. E hoje é o demônio CLT, que vai na sessão de descarrego, centenas de igrejas com hora marcada, para ter ali o demônio não pode se atrasar, porque ele prometeu que vai ter exorcismo às 7 da manhã. Ruas, agora não mais, agora é o demônio uberizado. Demônio uberizado. Quanto mais ele aparece, mais ele ganha. E ele não tem carteira assinada, ele é PJ. O pobre. Então, quanto mais ele aparece... Então, se ele vai numa ele igreja... empreendedor. Se ele vai no... Exatamente, é o demônio empreendedor. Se ele vai numa igreja e ele incorpora em 200 pessoas, é melhor do que em 20. Porque antes ele ganhava fixo, agora é por pessoa. Ele terceirizou. Ele deve ter uma companhia de Lucy e Cia. Não tem o palhaço... aquele palhaço que tem o rosto tapado, ele tem... 50 palhaços, o Bozo, 50 bozos pra ir em festinha de 15 de aniversário. O demônio deve fazer a mesma coisa nas sessões de descarrego das igrejas. E daí as pessoas vão comprar o show do ingresso do Patati Patatá não aparece. Aí aparece falando, eu sou o Patati, e aí, criançada, tudo bem? O demônio deve ser a mesma coisa. Você é o Lúcio mesmo? Eu paguei hoje pra ver o Lúcio. Sou o Lúcio. E daí, mas é um terceirizado. Você tem... É muito doido, né? Porque... Nos manuscritos do Mar Morto, a gente tem várias teorias de onde vieram os demônios. E uma das teorias, que você está falando aí desse grupo, né, específico, uma das teorias é que os demônios seriam 10%, está em Jubileus, que é um dos textos. Ok. Que 10% das almas dos gigantes, depois do dilúvio, tem o dilúvio para matar os gigantes, que são os filhos... Tá. Calma. É muita coisa. Calma. Primeiro, então, antes de entrar... Não, eu quero entrar nisso. Mas vamos então entrar nos manuscritos do Mar Morto. O que são eles? Justo. O que são os manuscritos do Mar Morto? Justo. Historiadores são seres lógicos. Ok. Certo? E com um pouco de falta de criatividade. Então, os manuscritos do Mar Morto são textos manuscritos, ou seja, escritos à mão, que foram encontrados na região do Mar Morto. Uhum. Logo, manuscritos do Mar Morto. Por isso que eu digo que são seres com uma certa falta de criatividade. É descritivo. É bom que define o que é. Né? Isso. A região do Mar Morto fica hoje no que a gente chama de Cisjordânia. Não vou entrar em questões políticas contemporâneas. Não precisa. E esses textos foram encontrados em cavernas no final dos anos 40. Certo? Perfeito. A história, a narrativa bonitinha, que a gente não acredita com 100%, é que 2 pastores estavam andando com as suas cabrinhas, e uma cabrinha se perdeu, e ele foi atrás da cabrinha que se perdeu, e... Quer fazer uma simulação? Eu sou o pastor, você é a cabra. Isso. Aí você... Ô, minha cabrinha, onde está você? Onde está você? Ela está numa caverna. Simulação. Oh, que caverna escura! Será que minha cabrinha está aqui? Não! O que é isso? Potes! Isso! Vai ficar ótimo botar minha maquiagem, esses potinhos no meu banheiro. O que é isso? Pergaminhos! Fim da simulação. Prossiga. Isso. Essa é a ideia mais ou menos da história. E então esses teriam encontrou a cabra. Ela estava na caverna. Comendo algum manuscrito. Tá ela mastigando os manuscritos, meu amor. Ela gostou disso aqui, ó. E assim, a história tradicional é que eles não saberiam o valor do que eles encontraram, assim. Mas vamos ser muito sinceros. Beduínos que moravam naquela região e eles tinham uma noção. Eles podiam não saber que era um texto de 2.000 anos atrás, mas eles sabiam que eram objetos valiosos e que eles podiam ganhar dinheiro. Imagina. Se eles não tivessem essa noção, eles não tinham levado esses textos pro cara que vendia antiguidade na cidade, né? Tá. Então eles têm uma noção, eles pegam esses manuscritos, levam pro Cando, que é uma figura interessante,
E o Kando vai ver que o negócio fala, realmente esse negócio é antigo. Oferece para um padre da École Biblique, que era uma coisa de padres em Jerusalém. E o cara olha e fala, esse negócio é muito antigo. E ele fala, caraca, esse negócio é muito antigo. A gente precisa comprar o máximo possível desses manuscritos antes que eles vão para o mercado, enfim, clandestino e colecionadores comprem, enfim. Some, cada vai pro Ou se lado. perder mesmo, né? Porque é super delicado, não... Vou acender minha Mais ou fogueira. menos, eles são... porque eles são feitos, são pergaminhos, né? Pergaminho é couro. Couro de cabrito. Couro tratado de mais de um tipo de animal. Ok. Então é couro tratado com uma escrita. Então eles são relativamente resistentes. Eles não quebram tão fácil assim. O mais delicado dos manuscritos é o de cobre. Eu já chego no manuscrito de cobre. Tá. Tem um manuscrito de cobre. É legal. É muito bom. E ele é um mapa do tesouro. Voltamos nele daqui a Opa, pouco. segura essa informação. Segura aí. a informação. Então, os Segura. piratas agora, hein? Já tá... Aí, a gente tá falando de 47, 48, na região de Palestina e Israel. Muito bem. É um momento muito bom pra você fazer uma descoberta ótimo dessas. momento, é. Então, assim, você tem fim da Segunda Guerra Mundial, criação do Estado de Israel, toda essa treta ao mesmo tempo, guerra e etc. E você tem uma Europa que não tem dinheiro pra comprar manuscrito. Então, eles mandam esse cara dessa escola, tal, acho que é o Devaux, que é um padre. Ele pede dinheiro pra comprar manuscritos e não vem o dinheiro. Quem, na verdade, parte do financiamento vai vir do Reino da Jordânia, coisa de antiguidades da Jordânia, e eles vão tentar começar a comprar os manuscritos. Aí você tem alguns outros problemas, porque daí você tem uma corrida de beduínos e de outras pessoas para encontrar mais manuscritos e vender mais manuscritos. Ganhamos uma grana com isso aqui. Será que tem mais? Será que tem mais? Tem outras cavernas no deserto. Vamos procurar. E ao mesmo tempo... E daí, gente, é muito filme essa hora. Porque você tem, tipo, caçadores de tesouros correndo atrás de achar manuscrito. Você tem o governo da Jordânia correndo atrás. Você tem o governo de Israel correndo atrás. Você tem... E daí tem descrições do tipo, a galera indo pro deserto e vendo, tipo... uma coisa de poeira à distância, falando, caraca, eles chegaram em tal caverna, e daí sai todo mundo correndo pra chegar antes Indiana na caverna. Jones total, e... né? Total, assim, total. Indiana Jones. Ok. E nesse processo, eles conseguem recuperar e comprar cerca de 15 mil fragmentos de manuscritos. Tem quanta Gostei riqueza. da palavra fragmento. Ahá! Defina fragmento. Defina o fragmento. Fragmentos variam de pedaços ok, assim, a micropedaços onde não cabe nem metade de uma letra. Esses cerca de 15 mil fragmentos... E ninguém tentou montar. Tentou, já chego nessa parte. Formam cerca de 900 manuscritos. Que legal. Olha a riqueza histórica que existe aí. Textos de 2.000 anos atrás conservados. Mais de... Quantos? 900 textos guardados em cavernas por 2.000 anos. E o que você pode... Agora sim a gente chega onde você estava, que é... O que podemos falar desses 900? O que podemos falar desses manuscritos? Top 10 manuscritos do Mar Morto! Top 10 manuscritos. Boa parte deles constituem o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. As pessoas claramente não chamavam de Antigo Testamento naquela época. Pô, chamavam de livros. Tá. Mas aí vou ler... isso eu já conheço. Exatamente. E daí, fora isso, você tem os apócrifos. Para não dizer que não temos todos os textos do que a gente chama de Antigo Testamento, não tem Esther, que é um dos textos. Não tem. Ok. Todos os outros têm. E fora isso, apócrifos. Legal. E um ou outro texto aleatório. Quais línguas? Eu quero saber as línguas. A boa parte está em hebraico, aramaico, algumas coisas em grego, algumas coisas em latim. Nossa. Então é muito novo. De latim é mais novo. É do mesmo período, já se falava latim há 2 anos atrás. Não, é verdade. Porque assim, eu presumo que o hebraico é mais antigo. Não, mas era tudo... A maior parte desses... 2.000 anos. Isso, 2.000 anos. E você tem também alguns textos em código. Código? Em mais de um tipo de código. Olha só. Fora isso, o termo manuscritos do Mar Morto, como eu falei, se referem a coisas escritas à mão no Mar Morto. O Mar Morto é um lugar relativamente grande. Os mais famosos, esses 900 que eu tô falando, eles são no lugar chamado Qumran, que é uma região do Mar Morto. Só que, depois que descobriram isso, eles fizeram várias outras expedições nas cavernas ali perto e encontraram outros. E todos esses outros também são chamados de manuscritos do Mar Morto. Então você tem também manuscritos em árabe, que são mais recentes.
E você tem outros manuscritos. Eu não sei se vocês lembram há o quê? 1 ano, 2 anos, sei lá, o tempo é uma coisa muito estranha. Mas que anunciaram em jornais, etc., que tinham descoberto mais um manuscrito do Mar Morto. Ele é um manuscrito mais recente, ele não foi encontrado em Qumran, ele foi encontrado em outras cavernas, inclusive numa caverna que é chamada de Caverna do Horror. É porque foram encontrados cerca de mais de 40 esqueletos lá, Olha. que provavelmente morreram de fome. Então, Mas recentes ou muito antigos? muito antigos, da segunda revolta judaica, mais ou menos 135 depois da Era Comum. Ah, tá, ok, então são novos. É, Pra mim, isso. Assim, mas o que eu quis dizer, eles não são de 20 anos atrás, eles são... não, sim. Não, porque você sabe que um dos poucos registros arqueológicos que tem da primeira ou da segunda saída do homem da África tá em Israel. Olha aí. Tá numa caverna que, aliás, é bem conhecida, mas eu não me lembro agora o nome. Então são os crânios de, vamos dizer assim, 80 mil anos atrás, 90 mil anos atrás. Mas existe alguma suspeita de por que esses crânios estavam lá? Sim. Durante a segunda revolta judaica, as pessoas que se revoltaram, muitas delas tiveram que fugir para o deserto para se esconder dos romanos. Isso é o quê? 138 depois da Era Comum. Tá. Historiadores não falam antes de Cristo, depois de Cristo. A gente mudou essa terminologia para antes da Era Comum e depois da Era Comum. C, então. Era comum, tá. AEC. Isso. AEC, né? Antes da Era Comum. São 3 AEC, letras, DEC. então. IDEC. IDEC. AEC e DEC. Ou, não, Era Comum, a gente não usa DEC, é EC. EC mesmo. Era comum. Sim. Tá. E daí, essas pessoas se esconderam em cavernas com o que eles tinham de mais precioso deles. Manuscritos, em geral. Manuscrito era uma coisa muito cara na antiguidade. Uhum. E daí, uma estratégia que os romanos usavam era cercar e impedir que essas pessoas saíssem e matá-las de fome. Por isso que é a Caverna do Horror. fofo. Tipo, tampa. Isso, por isso que é a Caverna do Horror. Porque... Em vez de entrar, matar todo mundo... Muito trabalho. Eu posso morrer também se eu entrar lá, tem armadilha, tampa. Nem tampa, porque fica num paredão, gente. Essas coisas estão em falésias. A boa parte dessas cavernas são difíceis de acessar. Então faz um cerco e não deixa ninguém sair. Isso. Vai morrer todo mundo de fome. Isso. Ok. Mas eles encontraram outras coisas nessa caverna. Eles encontraram uma cesta, que pessoalmente acho a coisa mais fantástica que eles encontraram nessa caverna, nessa escavação recente. Uma cesta de, acho que 6 mil anos atrás, praticamente intacta. Uau. Perfeita, maravilhosa, assim. Então, né? Sim. É uma coisa muito... Com pergaminhos. Não, essa é só uma cesta. Ah, não tem nada dentro da cesta? Eu não sei, eles não tinham aberto ainda. Tinha uma fruta. É um processo. Tá, ok. É longo. Tinha maçãs. Não, pergaminhos os mais antigos. Então, o que a gente chama de manuscritos do Mar Morto é esse conjunto de textos que foi encontrado nessa região. Os que eu trabalho são os de Qumran, que eles variam mais ou menos de 2.300 anos atrás até 1930 anos atrás. É um apócrifo, Qumran? Qumran é o nome da região. Ah, da região. É o nome da região de caverna 2300, então, já é depois do exílio da Babilônia. Isso, já é o que a gente chama... Tá. A gente chama essa época de período do Segundo Templo. Tá. Porque é quando tinha o Segundo Templo em Israel. De novo, historiadores e suas... Isso. E aí, Mas aí já tinha helenizado alguma coisa. Já era uma questão bem helenizada. E por que você escolheu os de Qumran para se especializar? O que eles têm ali que os outros não têm? Então, os outros são poucos e são mais recentes. Tá. Por exemplo, esses da revolta que eu tava falando agora. Os de Qumran são mais antigos. Em parte eu escolhi também porque a minha orientadora... Vai parecer, não é por metido, mas a minha orientadora que entrou em contato comigo para eu fazer doutorado com ela. E ela trabalhava com manuscritos do Mar Morto. E daí eu falei, tá bom. Ah, super legal. Super legal. Mas é um pouco menos glamuroso, porque na verdade ela entrou em contato com o meu orientador do Brasil, porque viu que ele estudava a mesma área dela. Ela soube que iam ter bolsas de pesquisa do governo brasileiro com a Universidade de Birmingham. E daí entrou em contato, meu orientador me indicou, mas foi ela que, de um dia eu recebi um e-mail dela e tal, e foi, né, mas não porque ela me achava super fantástica, não. Então os textos que você trabalhou e ainda trabalha, eles são, esses são em hebraico, não, em aramaico. Os que eu trabalhei são, a maior parte em hebraico ou em aramaico. A leitura é parecida, não? O alfabeto é o mesmo,
mas muda a gramática e muda também um pouco das palavras. São duas línguas que vêm da mesma origem, então tem uma semelhança, mas muitas palavras não são as mesmas. Inclusive, foi muito engraçado quando eu tava... Engraçado, piada de doutorando, né? Mas eu tava no doutorado e daí eu tava acostumada a ler textos em hebraico, e daí eu fui pegar um texto e eu falei, cara, eu não tô entendendo esse texto, ele não faz muito sentido, essas palavras eu não conheço. Aí eu falei, tá em aramaico, por isso que eu não tô entendendo. Então, aramaico, você... mas aí você aprendeu a ler aramaico. Também. Eu leio hebraico e aramaico. Ainda tem uma meia dúzia de gato pingado que fala aramaico. Sim, aramaico ainda é uma língua tem alguns que falam. Onde é que é? Na Síria? Isso, tem uma outra comunidade em algum outro lugar que eu esqueci agora, Líbano, mas tem tem pequenas comunidades que falam aramaico. Mas é um aramaico modificado. Isso, é um aramaico, porque toda língua muda. Mesmo o hebraico não é o mesmo. Não é o mesmo. É igual... O hebraico contemporâneo, ele é mais parecido com o hebraico antigo do que, sei lá, o português é do latim. É porque eles reconstruíram também o hebraico. Também, mas teve muita coisa que se manteve também, né? As comunidades judaicas tentaram muito, se esforçaram muito em manter essas linguagens. Tá. Mas toda linguagem muda, né? O hebraico era a língua dos hebreus. Isso. Né? Os judeus atualmente. O aramaico é dos arameus, o aramaico claro. Os judeus que falavam... Por exemplo, Jesus falava aramaico. Jesus falava aramaico. E não hebraico. Hebraico era considerado uma língua antiga já. Por que acontece? O aramaico, ele passa... Como o aramaico, ele vem... quando você tem... A região de Israel foi, dominada por muitos e muitos povos ao longo da história, né? Bota povo nisso. Todos. E um deles... o aramaico era utilizado como linguagem administrativa pelo Império Assírio. No Império Assírio, eu confundo um pouco. E daí acabou virando uma linguagem comum na região. Confundo um pouco, é um pouquinho anterior à minha ideia. Seria de um outro povo? Não, do mesmo povo, só do que... mesmo povo, mas uma outra vertente. Ou mais antigo. Mais antigo, É como se hoje em dia, de repente, aqui no Brasil, o governo todo só fizesse tudo em inglês, e daqui 200, 300 anos, a população acabasse falando mais inglês do que português. Tá. Porque virou meio que a língua mais comum, mas... Tá bom. As duas línguas subsistem no mesmo povo. Okay. Mais ou menos isso.